Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu faço parte do time de marketing da Serasa Experian, a primeira e maior datatech do Brasil. E hoje a gente está com um convidado muito especial, Bernardo Viana, CEO e fundador da AgroCPR. Hoje a gente vai falar sobre como a Serasa Experian pode apoiar o segmento do agro e como esses insights, os números e decisões analíticas fazem sentido em todos os setores, todas as frentes. Então, conheçam o Bernardo, fica à vontade para se apresentar. Ricardo, em primeiro lugar, uma alegria e agradeço o convite. Eu me chamo Bernardo Viana, sou CEO e fundador da AgroCPR. Eu sou filho de produtor rural, sou a quarta geração de produtor rural. Minha formação é jurídica, trabalhei 15 anos com a advocacia, sempre voltada para o agronegócio, metade da carreira ajudando produtores rurais e a outra metade ajudando credores. E a AgroCPR nasceu exatamente dessa vivência dos dois lados. A gente conecta produtores com credores, com quem efetivamente fomenta o crédito, que são os financiadores. E essa experiência nos deu o insight de justamente criar uma solução, que é uma solução em serviço, que também utiliza tecnologia, para resolver dores dos dois lados, do produtor, e a principal dor do produtor é a celeridade, o tempo que se leva para aprovar um crédito. O crédito rural oficial, a gente tem um histórico de em torno de 35 a 40 dias da data do pedido até a liberação. Né? Então aqui está a principal dor do produtor rural, ficar esperando esse tempo, né? Muitas vezes uma janela de plantio, e justamente por eu conhecer a realidade do campo, eu sei que às vezes uma janela de plantio é 5 dias. Imagine, vai ficar 5 dias esperando o crédito para poder comprar o fertilizante. Você perde a oportunidade, né? Para comprar semente. Então, muitas vezes, o crédito não é efetivo, justamente por conta dessa morosidade. Então, do lado do devedor, do tomador do crédito, essa é uma dor que a AgroCPR se preocupou. Então, a AgroCPR entendeu que precisava, além da celeridade, nós precisávamos celeridade, mas sem perder a qualidade da operação. E aí nós demos um passo atrás, criamos uma estrutura que com tecnologia nos dá a celeridade, que é a dor do produtor, e também embarcando muita inteligência, muita experiência da vivência nossa, justamente nesses 8 anos fazendo a recuperação, para embarcar num sistema que hoje é proprietário da AgroCPR, na tecnologia, o serviço e a inteligência para justamente não perder a segurança jurídica do processo. Então, a AgroCPR nasceu, como quase todas as histórias, de experiências pretéritas, né? Eu tenho 20 anos de carreira. Legal. E sempre no agro, nasci e cresci na fazenda, só me movi da fazenda para estudar com 5 anos de idade. E, enfim, essa é um pouco da história da AgroCPR e hoje a gente, felizmente, conseguiu e consegue atender esses dois segmentos que, como a gente sabe, quase 1/3 do PIB do nosso país é do agro. Então, soluções como a AgroCPR e com o apoio da Serasa no Crop Monitor, que é uma ferramenta indispensável para o nosso processo, e como um todo para o agro. O Farm Check também é uma ferramenta que a gente utiliza, então é uma função social aí das duas empresas, e o Serasa nos ajuda muito. Vamos juntos. Bernardo, a gente também está muito feliz de te receber aqui. Muito legal, você já deu um banho de loja, né, da tua história mesclada com a AgroCPR. E você comentou que foi ali na pandemia, né, mais ou menos, você começou esse movimento de sair de escritórios, trabalhar com judiciário, né, e vir para o empreendedorismo. Conta pra gente como é que foi mesclar essas experiências passadas, né, somar a tua vivência no campo, teus estudos, com a vontade de empreender e juntar isso para criar um negócio. E como que vocês se posicionam no mercado hoje, né? Quais são os diferenciais da AgroCPR? Por que trabalhar com vocês e não com outras empresas? Eu acho que empreender é carregar um propósito consigo e uma vontade de fazer diferente. Identificar gargalos, dores, mesclar com a tua história
né, e entender o que o mercado precisa. Então, a motivação, e muitas vezes no Brasil a gente sabe que a vida e a história, principalmente no início do empreendedor, é muito dura, Sim. muito difícil, momentos difíceis. Empreendedorismo por necessidade, né? Então, assim, esse propósito nos ajuda muito naqueles momentos em que a gente desanima, que os resultados não acontecem, que é lento, principalmente com tecnologia, que a gente tem todo um processo para desenvolver, e a Serasa, obviamente, sabe disso. Então, a persistência está muito ligada ao propósito e à tua identidade, com essa história que eu contei. E a AgroCPR, entendendo essas dores, hoje ela se posiciona como um braço de estruturação do crédito para empresas que, na grande maioria, para vocês terem uma ideia, só no Rio Grande do Sul tem mais de 3.000 empresas que fornecem insumos. Então, a gente encontra nessas empresas um gargalo que é justamente estruturar um crédito rápido e qualificado. Uhum. Então, a AgroCPR hoje ajuda essas empresas a ter uma qualidade diferenciada, uma qualidade a nível bancário, né, até pelas experiências que nós tivemos, né, o nosso time de desenvolvedores é um time que desenvolveu sistemas para instituições financeiras, grandes cooperativas de crédito. Então, a gente conhece por dentro esse processo. Também temos no time ex-diretores de bancos. Legal. Então, a gente desenvolveu isso num nível para levar para essas empresas que não têm essa qualidade um nível de compliance e conformidade que os bancos têm. Muito legal. Então, reuniram os especialistas ali, empacotaram junto da tecnologia e levam esse serviço para os clientes, é isso? Exatamente. Legal. Exatamente. E falando em tecnologia, né? Como que é na prática o uso, a adoção dessas tecnologias mais recentes que estão vindo, né? Soluções como a da Serasa Experian, né? Que hoje a gente trabalha junto usando o FarmCheck, Crop Monitor. Então, conta pra gente como que é o uso dessas soluções tecnológicas num universo, né, da terra, usando ali o mundo do agro também. Isso é um conflito ou são complementares? Como que você vê isso? Sem dúvida. Vamos lá. Eu falei das dores, dos gargalos e do que a gente faz e sabe fazer, mas a gente tem um desafio. Depois de formatado isso, a gente teve um desafio agora como que a gente faz isso em larga escala? Porque a minha experiência na advocacia voltada para cooperativas, para cerealistas, para empresas que concedem crédito, era dentro de uma carteira pequena, que não nos permitia ir para o mercado em larga escala para levar essa qualidade para as empresas que, como eu disse, a maioria são pequenas e médias, revendas, cooperativas. Então, o Crop Monitor foi essencial para a AgroCPR na medida em que a tecnologia embarcada, com a qualidade dos dados, ela nos permitiu escalar o negócio. Legal. Então, a parceria é quase que a sinergia está na função social de levar essa qualidade para mais empresas e social porque a gente fomenta crédito. Então, a gente está estimulando a economia e o agro, que é tão importante para o país. O crédito está relacionado aos sonhos, né? Você precisar ali de insumos para realizar algo que você, por conta própria, ainda não consegue. Então, eu entendo muito essa tua visão de visão social, né? De impacto positivo. E acho que no agro, como você trouxe, a representatividade disso para a economia do nosso país. Então, acho que é uma visão muito legal de empreendedorismo nessa frente. E aí, vamos falar um pouco mais do uso dos produtos na prática, né? Como que hoje, dentro do teu fluxo de trabalho, com a tua equipe, com os teus clientes, como que você adota essas tecnologias, né? Em qual momento da jornada do teu cliente que entra ali o FarmCheck, que entra o Crop Monitor? Como funciona? Vamos lá. A gente tem dois momentos importantes na concessão de crédito. Antes da concessão, para reunir dados e ferramentas e informações para a tomada de decisão de crédito, né? Que no agro é diferente. Eu costumo dizer que crédito rural, crédito agrícola,
é outro bicho, é um bicho diferente, né? Tem muita particularidade, o Brasil é gigante, então a gente tem especificidades regionais, particularidades de custo de produção, produtividade, regiões que têm problema climático. Então, essa variabilidade de fatores, ela faz com que o crédito para produtores rurais ele seja mais complexo. Então, soluções que nos fornecem dados, né, e a Serasa entra justamente aqui enriquecendo esse processo antes para a tomada de decisão, né? O FarmCheck, por exemplo, a gente utiliza no que a gente chama de auditoria de conformidade. Aqui eu estou falando daquela primeira parte que é antes da concessão. E o Crop Monitor depois, mas vamos entendendo. E aí, no que a gente faz em termos de auditoria, que é uma pré-qualificação da operação, onde a gente vai checar lá mais de 90 pontos e quesitos, numa espécie de due diligence, né? A gente tem 60 fontes de dados, né? Grande parte delas a gente absorve e consome do FarmCheck para compor um laudo de auditoria para entregar para o fornecedor do crédito para tomada de decisão. Então, a gente tem um papel das soluções do Serasa nessa, porque a gente entende o seguinte, se a tomada de decisão dentro dos 7 Cs do crédito que a gente tem, se a tomada de decisão do crédito for equivocada, ou for falha, ou frágil, a gente vai ter uma jornada pós-concessão muito difícil. Né? Então, essa parte, e a AgroCPR tem essa prerrogativa, porque aqui a gente embarca todos os 15 anos de experiência do time, não só meu, mas enfim, do pessoal da tecnologia, do crédito. Então, nesse momento é muito importante a tomada de decisão. É investir para o antes ser bem feito e depois não ter dor de cabeça, né? Exato. E aí, falando da dor de cabeça, entra o Crop Monitor, que é justamente fazer com que esse crédito, que uma vez bem analisado, ele seja acompanhado. Quando a gente fala para os comerciais das revendas, das cerealistas, que a venda só termina depois que a cooperativa, o concedente do crédito recebe, é um pouco disso. É ter ferramentas que permitam que não só a tomada de decisão tenha sido acertada, mas que tu possas fazer esse acompanhamento. E aí o Crop Monitor nos permite fazer isso com qualidade, com confiabilidade, mas escalável, de forma escalável. Né? Aquele propósito que a AgroCPR tem de levar a qualidade do processo de crédito para mais empresas possíveis, o Crop Monitor nos ajuda nessa escalabilidade, eu diria que hoje fundamental, para que a gente possa levar essa solução para mais, assim, enfim, fazer esse papel social, econômico, e atingir o máximo possível, né, de benefício. Falando em escala, Bernardo, quando a gente puxou alguns números aqui, né, para entender como estava essa parceria, vi que tem mais de 170 contratos monitorados com o Crop Monitor, certo? Certo, exatamente. Conta uns números legais para a gente. Vamos lá. Esses 170, se eu não me engano, 173 contratos, eles compõem, em termos de área, algo em torno de 400 mil hectares. Uau. Esses 450 mil hectares de área total, como a gente sabe, as áreas agrícolas são dentro das áreas maiores, né, nas áreas de matrícula. Então, a gente tem algo em torno de 140, 145 mil hectares agrícolas. Salvo engano, 135 mil hectares, inclusive, foram de cultura detectada, né? Que eu vou falar um pouco dessa importância. Então, a gente tem aí, vamos falar que 135 mil hectares, fazendo uma conta, transformando isso em soja, cada hectare desse produzindo, em média, 50 sacos de soja, a R$125, dá algo em torno de 800 milhões de reais. Uau. Então, veja que a AgroCPR, com a Serasa, através do Crop Monitor, ela está cuidando de um ativo de quase 1 bi. Então, veja a importância que isso tem, que seria impossível se a gente não tivesse tecnologia.
né? Então, para a gente, essa parceria data de 2023, então é uma parceria dá para dizer que de longa data, porque a gente está falando de tecnologias novas, né? Talvez a AgroCPR tenha sido aí a primeira empresa que efetivamente confiou e entregou e abriu a sua cozinha para que o Crop Monitor e a Serasa viessem para dentro e a gente pudesse fazer essa sinergia acontecer. Então é muito legal. A história e essa parceria nos orgulha muito. Já é de longa data, mas vai ser mais longa ainda, né? Que venham muitos anos de parceria que vem, pela frente. Isso aí. E desde 2023, né? Como que você vê esse antes e depois? Na prática, o que mudou na vida de vocês, no dia a dia da empresa, antes do Crop Monitor e pós-Crop Monitor? Bom, ele foi um divisor de águas na medida em que a AgroCPR e inclusive as datas casam com a alteração legislativa que inseriu no Código Civil a figura do administrador fiduciário de garantias ou agente de garantias. Então hoje a AgroCPR se posiciona como um agente de garantia que cuida de todo o processo, faz aquilo que é dor do concedente de crédito, que é a parte de back-office, a parte burocrática, registro em cartório, o sistema hoje é todo com API, com a B3, que é a registradora. Esse crédito que a gente está falando aqui, ele é majoritariamente concedido através de CPR, cédula de produto rural. Para quem não sabe, imagino que o nosso público saiba, mas hoje é o principal instrumento de financiamento do agro, superando inclusive o crédito rural oficial. E por isso a gente batizou a nossa empresa com esse nome, porque eu tenho um caso de amor com a CPR lá desde do tempo que fazia a estruturação. Então, isso seria impensável se a gente não tivesse, atingir esses números, se a gente não tivesse o Crop Monitor, que faz o quê? Ele nos dá informações que são essenciais para que a gente faça esse cuidado e que a gente acompanhe. Porque um grande gargalo das instituições financeiras, principalmente, é justamente em larga escala, porque eles são quem faz o crédito em larga escala, eles terem efetividade nessas garantias. Acaba que as instituições financeiras, elas constituem a garantia da safra, vamos falar assim, que tem duas modalidades principais, o penhor e a alienação fiduciária de produto, muito mais para enquadramento de risco e de carteira do que propriamente para lastrear e garantir a operação. Por conta justamente dessa dificuldade é que o Crop Monitor nos permite ter esse acompanhamento, por exemplo, do plantio. A gente consegue detectar com o Crop Monitor o plantio, a gente consegue olhar o desenvolvimento da cultura, né, e a gente consegue identificar a colheita. O que isso na prática permite? Permite com que a gente se antecipe, né, fale com o produtor, eventualmente ele está com uma dificuldade, saber antecipadamente permite que a gente negocie, né, que a gente vá até o produtor e olha, a gente está vendo que tu tem uma dificuldade aqui, muitas vezes isso acontece na prática e eles, mas como você sabe disso? Satélites. Aí a gente explica, enfim, que as ferramentas nos permitem, com imagem de satélite, dados, informações, ter a precisão de que ele plantou, quanto que ele plantou, se tá desenvolvendo bem. Como que é a percepção deles quando você conta da tecnologia? A percepção de surpresa, porque o produtor, e aí um pouco também do propósito, o produtor precisa ser bom dentro da porteira. Claro que o mundo ideal seria ele entender de tecnologia e poder utilizar a tecnologia, que tem muito para oferecer para dentro da porteira. Mas a surpresa é justamente porque hoje, e isso tem um caráter pedagógico, porque ele entende, poxa, eu estou sendo monitorado, literalmente. Então, se eventualmente às vezes, passa na cabeça dele não pagar essa conta, né, ele saber que está sendo monitorado muitas vezes ajuda, né, nessa decisão, né, e para ele é muito importante. Eu sempre digo que a AgroCPR ela faz um papel que ajuda os dois, inclusive o agente de garantia que eu mencionei, ele tem um papel para os dois, inclusive legitimamente contratado pelo produtor rural para fazer a parte burocrática.
Então, isso é fundamental, esse acompanhamento que o Crop Monitor nos permite ter, justamente para se antecipar. Ou, eventualmente, fazer uma cobrança antecipada, fazer uma notificação para constituir mora, porque a gente tem na nossa estrutura de crédito, a gente tem toda uma previsão. E uma coisa legal é o seguinte, a gente, na nossa minuta de CPR, no nosso contrato, a gente prevê o monitoramento pela Serasa. Para quê? Para que se reconheça, mediante assinatura, o produtor está assinando, se reconheça os laudos técnicos que a Serasa nos fornece como prova. Vamos entrar um pouco na parte imobiliária que você estava comentando? Conta pra gente como é que fica essa correlação entre o crédito, a garantia da propriedade, né? E como que isso impacta a AgroCPR hoje? É muito importante isso que tu levantas pelo seguinte, hoje não é novidade para ninguém que o agro passa por tem gente que fala o agro está em crise, que a gente tem uma crise de liquidez. O agro é inquebrável. O agro não vai morrer nunca, né? Ele vai passar por momentos difíceis, como todo segmento, mas ele passa fundamentalmente por uma crise de liquidez. O que é a crise de liquidez? É a capacidade de geração de caixa. Né? Então, quando eu não tenho essa capacidade, se torna fundamental o monitoramento das garantias e a constituição de uma garantia que é a garantia de maior liquidez, que é o produto, que é commodity, na maior parte dele, soja, milho, algodão, tudo isso a gente monitora. Os nossos clientes trabalham com uma série de culturas e é isso que na prática dá liquidez, desde que tu tenhas condições de monitorar isso e de tornar eficaz isso, porque muitas vezes um credor trabalha com uma garantia imobiliária e a maior parte do crédito rural é dado quando se tem garantia imobiliária pela propriedade rural. E a gente tem a problemática da recuperação judicial, por exemplo, que entende que a propriedade rural é bem essencial. Sim. Então, muitas vezes o credor, confiando na garantia imobiliária, seja ela hipoteca ou alienação fiduciária, abre mão ou não dá, vamos dizer assim, não dá bola para a garantia de produto, né, que é a principal foco da AgroCPR, mas ele não consegue efetivamente dar liquidez para o imóvel, porque hoje a gente tem decisões no judiciário que majoritariamente entende a propriedade rural como bem essencial. Então, mesmo no eventual RJ, o credor pode até expropriar esse imóvel, mas ele não toma posse. Ou seja, tem um problema de liquidez, porque quem que vai querer comprar? O produtor alega bem essencial e, de fato, faz sentido, ele precisa da terra para produzir. Então, o credor expropria, né? Seja, se for hipoteca, se a alienação fiduciária consolida a propriedade, mas o agricultor está lá em cima. Quem é que vai querer comprar um imóvel? Né? Não faz sentido. Então, isso dá para a gente um sinal de que as garantias de bens móveis, no caso a produção, te dá muito mais rapidez, desde que a gente tenha capacidade de monitorar e ser rápido nessa liquidação. Entendi. Tomar decisões com aquilo ali que você tem em mãos também, né? Exatamente. Por exemplo, os bancos têm um sistema de provisionamento, né, que é o seguinte, uma vez inadimplente, conforme passa o tempo, ele vai tendo que provisionar, que é basicamente reservar o valor inadimplido para garantir o que o Banco Central fiscaliza, que é vamos dizer assim, a poupança popular. Os bancos têm um compromisso, então, conforme a inadimplência aumenta, eles têm que provisionar mais. 180 dias, independente do tipo de garantia, ele tem que provisionar quase 100% do valor. E provisionar significa, na última linha do balanço, por exemplo, se eu tenho que provisionar 1 milhão, se eu tenho
1 milhão, eu vou tirar 1 milhão do meu resultado final. Entendi. Então a gente está poupando um trabalho de entrar em todo um processo, demorar meses e ter que ter essa linha reservada simplesmente por ter uma informação e tomar a decisão na hora certa, é isso? Sem dúvida. Eu não estou aqui dizendo que não é eficiente a garantia. A gente trabalha, a gente também tem, como administrador de garantias, a gente também faz isso para o imobiliário. Mas aqui trazendo a importância de tornar efetivas as garantias sobre produto. Maravilha, entendi. Bernardo, acho que a gente está num ponto bacana de falar sobre benefícios, né, dessa parceria. Então, você trouxe muito que o uso das tecnologias te permite ganhar escala, que funciona, né, para vocês dentro do fluxo nesses 2 momentos do cliente. Mas eu queria entender também o que ainda dá para melhorar. A gente, como empresa aqui, tem um pensamento muito de inovação contínua e colaboração com os clientes. Então, a gente tem um programa que é o Inova Junto. A gente traz clientes de várias frentes, vários segmentos, vários produtos e conversa sobre o que está legal, mas o que dá para melhorar. Tem alguma coisa em mente que você pensa para agregar nessas soluções, no serviço, enfim? Eu não sei se eu diria melhorar. Eu acho que o desafio é alavancar, é crescer, é levar essa solução, porque eu acho que o gargalo talvez seja desconhecimento de que existem essas soluções, de que existe a Serasa Agro, de que existe a AgroCPR para ajudar nesse processo. Então, eu não vejo como uma melhoria objetiva, porque eu conheço a ferramenta, a gente sabe que ela é eficiente, ela já se mostrou eficiente, né? O desafio é levar isso para o mercado, para que o mercado conheça e saiba que existem essas ferramentas, essas soluções, para que se oportunize, né, e que a gente cumpra esse socioeconômico que a gente falava anteriormente e escale isso, né, que é bom para todos. Sim. Olha, eu juro que a gente aqui do time de marketing trabalha, tá? Tô brincando, mas a gente faz a nossa parte, mas é desafiador, porque a Serasa tem muitas frentes, muitos produtos, né? Mas é uma coisa que a gente está endereçando. Obrigada pelo teu feedback, acho super importante. E, pessoal, acho que com isso a gente encerra nosso ponto aqui com a entrevista com o Bernardo hoje. Eu queria deixar um espaço para você falar para as pessoas onde elas encontram a AgroCPR, saberem mais, tanto onde te encontrar também para tirar alguma dúvida, fazer um negócio, mas site da empresa, né? A gente vai deixar aqui também, então conta para o pessoal. A AgroCPR, como ela tem a tecnologia embarcada, hoje é muito fácil da gente se relacionar. A gente tem clientes no Brasil inteiro, a gente tem as maiores companhias hoje do agro estão conosco, né? Mato Grosso, Goiás, o nosso time fica espalhado pelo Brasil todo e encontrar a gente, primeiro dizer que a gente não tem limitação geográfica. Essa administração das garantias, a atuação de agente de garantia que nós fazemos estruturando e monitorando e organizando e qualificando as operações de crédito, que é basicamente isso que a AgroCPR se propõe, ela não tem limite geográfico, né? E nos encontrem, obviamente, nas redes, né? www.agrocpr.com.br é o endereço do nosso site. Nosso time, né, hoje formado já por profissionais de tecnologia e profissionais da área jurídica, enfim, um time multidisciplinar que apoia o cliente. A gente costuma dizer que a gente é tecnologia junto com pessoas. Atrás da tecnologia tem pessoas, porque, como eu disse, o crédito agro ele é diferente. A gente não acredita num processo qualificado sem pessoas e também não acredita num processo qualificado sem tecnologia. Então, essa tecnologia é a mesma que nos permite atuar no Brasil todo, e eu tenho certeza que junto com a Serasa a gente tem um espaço muito grande para crescer e levar essas soluções para o mercado. Olha, você foi
muito bem recebida, que espero que você volte sempre. A casa é sua. E se você e a sua empresa precisam de soluções parecidas com o que o Bernardo trouxe hoje, não deixe de conferir no site da Serasa também. A gente tem soluções para agro, não só o Crop Monitor e Farm Check que a gente conversou, mas todo um portfólio de soluções que podem atender a tua empresa. Então, se você precisa de algo nesse sentido, a gente tem um time de especialistas para tirar qualquer dúvida. Um abraço, obrigada pela presença e até já!